Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o doutor José Antônio Tedeschi, juiz de direito da Terceira Vara Civil de Botucatu, que vai falar a respeito do lançamento do seu livro Transfusão de Sangue. Doutor Tedeschi, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes, é uma satisfação toda minha aqui estar presente e atendendo o seu convite e podendo me dirigir ao público de ouvintes. Como é que surgiu a ideia de um livro com esse título Transfusão de Sangue, doutor? Esse é um tema que eu estudo desde 1998 e inicialmente foi um convite que me foi feito na Unesp, onde foi realizada uma mesa redonda na época e eles convidaram um médico, se não me engano, um hematologista, para falar sobre a parte médica da questão da transfusão de sangue para testemunhas de Jeová. Convidaram um ancião da Torre de Vigia para falar sobre o aspecto religioso da questão e a mim coube falar da parte jurídica. Foi a primeira vez que eu comecei a estudar esse tema. E de lá para cá eu venho me aprofundando a respeito até que tive a oportunidade de fazer, de cursar um mestrado em Direito Médico na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. É o primeiro mestrado em Direito Médico do Brasil. Entendi. E para mim pareceu uma escolha natural. Esse tema ao qual eu já me dedicava antes, ter a oportunidade de aprofundá-lo e a dissertação que foi elaborada no final do curso acabou dando origem ao livro que agora vem a lançamento. Desde as suas primeiras pesquisas em 98, muita coisa aconteceu. Sim. Né? Porque é um tema que gera polêmica, né? As pessoas às vezes falam sem conhecimento do que está acontecendo e de lá para cá muita coisa mudou. Eu gostaria que o senhor relatasse essas mudanças. Pois bem, a ideia principal que se deve trabalhar, e isso às vezes é difícil para quem não é testemunha de Jeová, e eu faço desde já uma declaração de inexistência de conflito de interesse, porque eu não sou testemunha de Jeová, ninguém da minha família é testemunha de Jeová. Entendi. O interesse é exclusivamente jurídico sobre a questão. A ideia que se deve ter em mente é que a autonomia de vontade do paciente, sempre que possível, e nos casos em que a lei permite, ela deve ser respeitada. E então, nós falamos especificamente de testemunhas de Jeová, mas, a princípio, essa ideia ela pode ser aplicada a qualquer paciente, de qualquer religião, e dizendo respeito a qualquer tipo de tratamento médico. Não só a transfusão de sangue. Então o paciente em geral ele tem autonomia de vontade, se ele é maior, capaz, está consciente, está lúcido, ele tem autonomia de vontade, tem direito pela lei de se recusar a fazer um exame que seja mais invasivo, uma terapia que seja dolorosa, ou se é um paciente com uma doença já terminal, ele tem direito de recusar tratamento hospitalar e optar por tratamento paliativo na residência dele. Esse é o mesmo princípio pelo qual a pessoa que professa a religião de Testemunha de Jeová tem o direito, mas aí invocando também a liberdade religiosa, de se opor ao procedimento de transfusão de sangue. Né? A ideia que se deve ter é que a autonomia de vontade ela tem por fundamento o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição Federal como um dos princípios basilares e informadores do Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil. Então é um princípio que irradia da Constituição, que é a lei maior, e é previsto expressamente no atual artigo 15 do Código Civil, que cuida dos direitos de personalidade. Então a autonomia de vontade do paciente, que está previsto no artigo 15, a autonomia de vontade da pessoa, é um dos direitos de personalidade previstos no Código Civil, que é a Lei Civil Básica, e cuida da matéria entre seus artigos 11 e 15, cuida superficialmente, mas o fundamento básico está lá. E que, por sua vez, tem irradiação da própria Constituição Federal. A ideia que se deve ter é que, quando nós falamos em autonomia de vontade do paciente, nós estamos reconhecendo direito de personalidade. E ele emana diretamente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Doutor, nós sabemos que existe uma comissão internacional chamada COLI, né? Que ela trabalha promovendo a interligação com os hospitais, fornecendo ajuda no estabelecimento da relação médico-paciente. Essa COLI faz parte das Testemunhas de Jeová. Sim. Né? Já que essa comunidade religiosa não aceita a transfusão de sangue halogênico, que é doado por outras pessoas, né? A COLI, ela teve influência, teve participação na elaboração desse livro? O senhor fez consultas com relação a isso? Não, eu não fiz consulta, mas eu recebi de muito bom grado a ajuda de advogado, que é Testemunha de Jeová, que é ancião. Entendi. E aqui de Botucatu, inclusive. E na época, não quando eu estava escrevendo a dissertação do mestrado, mas antes, quando esse trabalho era um simples capítulo de livro de uma obra coletiva, jurídica. Ele me procurou, na época eu trabalhava em São Manuel, ele me procurou no gabinete, no fórum, e teve a disposição de espontaneamente me levar subsídios que trouxeram material que também ajudaram muito na minha pesquisa. Toda a atualização desse assunto gerou com um parecer final recentemente no STF, né? Sim. Quando nós enviamos o livro para a editora, para publicação, os recursos que estavam pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda não tinham sido decididos, eles não tinham sido pautados ainda. Eu menciono isso no livro. O tribunal teve a oportunidade de decidir essa questão em 2 recursos extraordinários em sede de repercussão geral. São os temas 952 e 1069. Os 2 temas têm a tese final bastante semelhante e reconhecem que o paciente tem direito de, por convicção religiosa, se opor a tratamento e que o Estado, uma vez que a Constituição prevê que o direito à saúde é assegurado a todo o cidadão e que o Estado tem a obrigação de fornecer a saúde, nesses recursos o Supremo Tribunal Federal também decidiu que há necessidade de que o Estado disponibilize no Sistema Único de Saúde, no SUS, tratamentos alternativos à transfusão de sangue para essa minoria que não aceita o procedimento transfusional. Tá? A sistemática de repercussão geral prevista no Código de Processo Civil, ela tem a peculiaridade de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de cada um desses temas, tá, é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, a partir do momento, os acórdãos ainda não foram publicados, embora o teor já seja conhecido, porque já foi feito o julgamento. Agora está em fase de redação final, de acerto dos acórdãos para ser publicado, e eu já tenho conhecimento. Eu participei do 3º Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi realizado no último dia 21 e 22, em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. E lá um dos painéis temáticos que eu acompanhei era composto por defensores públicos federais e advogados, e um dos defensores públicos federais trouxe a notícia de que já foi interposto um recurso chamado embargo de declaração pela Defensoria Pública da União, em que se discute com o Supremo Tribunal Federal alguns pontos que não estariam claros nesse acórdão. Então, o julgamento que saiu recentemente, no mês passado, ele ainda não é definitivo, ele ainda tem esse recurso para ser apreciado. Os embargos de declaração são um tipo de recurso que se maneja para o próprio órgão julgador, pedindo que sejam esclarecidos alguns pontos que ficaram contraditórios ou obscuros, ou então pedindo que se esclareçam algumas omissões, supram algumas omissões de pontos que deixaram de ser abordados, não é? Mas, a princípio, o julgamento é esse, e ele é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, a partir desse momento, toda vez que essa questão chegar ao Poder Judiciário, deve-se observar, em sendo o mesmo caso, um caso idêntico àquele que foi julgado, que é de paciente maior, capaz, lúcido, deve ser observada essa diretriz, essa tese jurídica que foi firmada pelo Pretório Excelso.
A unidade médica e também a comunidade médica e o Conselho Federal de Medicina já se manifestaram de alguma maneira? Expressamente não. Sobre testemunha de Jeová, sobre transfusão de sangue, não. Sobre esse julgamento, não. Mas o Conselho Federal de Medicina já elaborou um novo Código de Ética Médica, que está em vigor, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos, e que prevê expressamente o respeito à autonomia de vontade do paciente. A única exceção que ele põe para que não se consulte a vontade do paciente é nos casos de urgência e emergência. Isso é até compreensível, porque na maior parte desses casos o paciente não está consciente. São casos de acidente, caso de trauma, caso de parada cardíaca, de uma lesão grave que demanda uma intervenção pronta e rápida. Então é importante nós termos em mente que a regra, embora seja o respeito à autonomia de vontade do paciente, comporta algumas exceções. Eu acho que são esses detalhes, né? Como é recente o que aconteceu, a determinação, esses detalhes é que fazem a diferença para se formalizar de vez isso, né? Sim. A ideia central que eu desenvolvi no livro é abordar os casos práticos que podem chegar ao médico e como deve ser, teoricamente, o procedimento do médico diante da vontade do paciente. Casos há em que a vontade deve ser observada, que são esses em que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, o paciente é maior, é capaz, está lúcido, né? E casos há em que o médico não está obrigado a seguir a vontade do paciente. Então, há um discrime que vai variar dependendo de cada situação concreta, e desde o momento em que me propus a desenvolver esse trabalho no mestrado, a minha preocupação não foi só aprofundar a parte de pesquisa científica, porque esse é um trabalho científico, é um livro jurídico, e o público original dele, embora qualquer um possa ler, a linguagem é acessível, mas é uma linguagem técnica. Uhum. E o público inicialmente a que me dirigi são profissionais do direito e profissionais da área médica. A ideia não foi só aprofundar a pesquisa científica, mas também trazer soluções práticas para esse trabalho, para esse problema do dia a dia dos hospitais e das clínicas médicas. Dar um sentido prático, trazer uma solução, não apenas fazer uma pesquisa teórica. Em relação ao direito do médico, se ele está diante de um paciente que é testemunha de Jeová e ele não faz a transfusão, e ele deseja fazer a transfusão de sangue mesmo assim, ele pode vir a ser processado e sofrer alguma consequência? Teoricamente, sim. Teoricamente, ele pode ser processado se ele desrespeitar a autonomia de vontade do paciente. O que nós devemos ter em mente também é que, reconhecendo a autonomia de vontade do paciente, nem por isso o médico se torna um escravo da vontade do paciente. Da mesma forma que o direito reconhece o direito à autonomia de vontade do paciente, o direito também reconhece o direito à escusa de consciência por parte do médico. Se o paciente se recusa a submeter a um procedimento transfusional e o médico considera, o facultativo considera que aquele procedimento é indispensável para o sucesso no tratamento do paciente, ele, como médico, tem o direito de não mais querer tratar aquele paciente. O que ele não pode simplesmente é falar: não vou tratar mais, boa sorte, e abandonar o paciente. Ele tem que encaminhar o paciente a uma outra equipe que prossiga no tratamento dali, porque ele tem a obrigação legal de cuidado. O que ele não se torna, em razão da autonomia de vontade do paciente, é um escravo da vontade do paciente. O médico vai até onde a sua consciência e o seu conhecimento da arte médica permitir que vá. E a partir do momento que ele disser: olha, a partir daqui a situação já assume um risco maior, eu vou te passar para uma outra equipe. Ele encaminha o paciente para uma outra equipe médica que o receba, e daí sim ele se exime do dever de cuidado. No caráter emergencial, um acidente, como o senhor citou aí, o médico ele vai fazer todo o procedimento. Ele não vai querer saber se a pessoa é testemunha de Jeová, até porque
em caráter emergencial. Ele não dá nem tempo, né? Ele não vai verificar se existe uma carteirinha, que os testemunhas de Jeová andam com uma carteirinha, inclusive identificando que eles não podem passar por uma transfusão de sangue. Esse médico faz todo o procedimento, incluindo a transfusão de sangue, salvou a vida. Ele pode ser processado futuramente? Teoricamente ele pode, mas são situações diferentes. Nós temos que pensar o seguinte: a autonomia de vontade do paciente, para ela ser reconhecida juridicamente de uma forma válida, ela depende de uma série de requisitos. Um dos requisitos é a pessoalidade, ou seja, a recusa da transfusão de sangue, via de regra, ela tem que ser manifestada pessoalmente pelo próprio paciente. Em segundo lugar, ela tem que ser contemporânea, ou seja, ela tem que ser no momento da realização do procedimento. E por quê? Porque o paciente, mesmo sendo testemunha de Jeová, mesmo deixando marcada em cartório, como é possível fazer, uma declaração de vontade, que ele não deseja ser transfundido, no momento da urgência, ele pode mudar de ideia. Entendi. Tanto a autorização para a realização da transfusão, como a recusa, tanto uma como outra, elas podem ser revogáveis. E só o titular do direito pode dispor a respeito dele. E até o momento do procedimento, o paciente pode mudar de ideia. Então, nós admitimos juridicamente, e essas questões são abordadas no livro, não só o registro de manifestação de vontade em cartório, que é uma diretriz antecipada de vontade, que nós falamos, e essa ideia vem daqueles testamentos antecipados do direito anglo-saxão, mas também a constituição de procuradores para fins específicos de saúde. Para o caso de eu não poder mais me manifestar, ou por inconsciência em razão da própria doença, ou por estado demencial, eu tenho um procurador constituído que vai me acompanhar e vai se manifestar a respeito. Legalmente constituído. Legalmente constituído para esse fim, de questões de saúde. Não necessariamente um advogado, mas um procurador, especificamente para esse fim, questão de saúde. Todas essas situações, elas podem ser revogadas pelo próprio paciente. É por isso que se exige, sempre que possível, que a autonomia de vontade seja contemporânea. Entendi. E em caso de crianças, que os pais, por exemplo, são testemunhas de Jeová e não desejam que a criança receba a transfusão de sangue, como proceder? Essa é uma das questões mais difíceis. Mais antigas, inclusive, né? Sim, eu cuido dela também no trabalho. Os pais são, por lei, os representantes legais dos seus filhos. Eles decidem pelos filhos enquanto os filhos são incapazes, e eles assistem os filhos, ajudam os filhos a decidir quando os filhos são relativamente capazes. A capacidade civil plena só se adquire com os 18 anos. Entendi. A partir do Código Civil de 2002. Pelo Código Civil anterior era aos 21 anos. Em questões de saúde, os pais não têm poder legal de decidir pelos filhos menores. A situação é diferente porque a pessoa menor de idade, seja criança, que é até os 12 anos, ou adolescente, a partir dos 12 até os 18 anos, ela está submetida ao princípio da proteção integral, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. O princípio da proteção integral assegura que deve ser dado toda e qualquer oportunidade à pessoa em formação para que ela chegue à idade adulta e possa decidir por ela mesma. Então, no caso que você mencionou, se o paciente é menor de idade e os pais professam a religião Testemunha de Jeová e são contrários ao procedimento, o médico pode realizar o procedimento mesmo contra a vontade dos pais. Teoricamente ele pode ser processado, teoricamente qualquer demanda pode ser posta em juízo porque a Constituição assegura o livre acesso ao judiciário. Se a demanda vai ser julgada procedente, se a pretensão de indenização vai ser acolhida ou não, é mais difícil, porque o médico estaria amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É bastante interessante.
Doutor, nesse seu tempo de pesquisa, de contato, de entrevistas e tudo mais para a elaboração do seu livro, dessa defesa de tese, o senhor encontrou muitas polêmicas com os seus entrevistados, vamos dizer assim? De divergência de opinião? Existe uma divergência muito grande de opiniões na jurisprudência. O meu trabalho foi de pesquisa de coletânea de doutrina e jurisprudência, e depois foi aprimorado. No mestrado nós temos 2 oportunidades de apresentarmos o trabalho para a banca examinadora. A banca examinadora, a minha banca foi presidida pelo meu orientador, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive assina o prefácio do livro, a apresentação do livro. E na primeira apresentação, que nós chamamos de qualificação, nós tentamos convencer a banca que o trabalho é bom o suficiente para ser defendido como trabalho de conclusão de curso de mestrado. E nessa oportunidade a banca nos desafia com uma série de questões, com uma série de proposituras. E essas proposituras também vieram enriquecer o trabalho. Mas, como eu dizia, a divergência maior de ideias é na base da jurisprudência. Porque ainda hoje existe um julgamento recente, que é do começo do ano, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Existe uma ideia de que, no caso de recusa à transfusão de sangue, por motivo religioso, existiria um conflito de direitos entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. E que nesse conflito, no balanço de preponderância desses direitos em conflito, haveria uma prevalência do direito à vida. A jurisprudência do Brasil, salvo algumas exceções, tem sido sempre nesse sentido. E nesse caso específico que eu menciono, a paciente demandou indenização contra o médico, que a transfundiu contra a sua vontade, mesmo ela tendo uma decisão judicial a favor dela, uma liminar, que dizia que ela não devia ser transfundida. Ainda assim o médico fez a transfusão porque achou que era necessário e salvou a vida dela. E o fundamento do decreto de improcedência do pedido de indenização dela foi justamente esse. O médico salvou a vida da paciente, não é justo que ele a indenize por isso, por ter desrespeitado sua autonomia de vontade. O que nós colocamos no livro, e isso vem da ideia de um filósofo do direito francês, que não há propriamente nesse caso um conflito de direitos. Para que nós trabalhemos com a ideia de conflito de direitos, nós temos que pensar que os direitos em conflito devem ter necessariamente titulares diversos. E eu faço um paralelo no livro com a questão da vacinação obrigatória do Covid. Nesses casos, nós temos um conflito de direitos. Nós temos a autonomia da vontade do paciente, que em tese não queria ser vacinado. Isso teve muito debate na imprensa nacional na época da pandemia. Felizmente foi superado. E nós temos do outro lado o direito à saúde coletiva, que é um direito da coletividade, de que fosse detida o progresso da pandemia. Então aí nós temos direitos em conflito. Direito à saúde coletiva de um lado e o direito individual de autonomia de vontade do outro. No balanço prevalece o direito ao coletivo. O direito individual é sacrificado. No caso do paciente que é testemunha de Jeová, isso é necessário desmistificar. Eu volto a dizer, eu não sou testemunha de Jeová, eu não tenho nenhum relacionamento com a testemunha de Jeová, com a religião. Tem que se desmistificar a ideia de que o paciente testemunha de Jeová, quando está no hospital e ele não quer ser transfundido, ele quer morrer. Ele prefere morrer. A escolha dele não é a morte. Se a escolha do paciente fosse a morte, ele não procurava o serviço de saúde. A escolha dele é se salvar, é se tratar, é ficar bom, é ser curado, porém com outro procedimento alternativo à transfusão de sangue, que ele não aceita por uma convicção religiosa. Então, se o direito à vida nesse caso e o direito à liberdade religiosa são do mesmo titular, que é o paciente, e esse titular é maior, é civilmente capaz, está lúcido, consciente,
É ele quem deve eleger. Já que não há, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso por mais de uma vez, não há nenhum direito absoluto na Constituição, nem o direito à vida, porque nós podemos matar em legítima defesa e há pena de morte prevista no Brasil para caso de crime de guerra. Então nem o direito à vida é absoluto. O titular do direito deve eleger qual direito ele quer prestigiar. Se é a vida, se é a saúde, se é a convicção religiosa, se é a autonomia de vontade. Esse não é um conflito de direitos, propriamente dito. Ele é, na verdade, uma concorrência de direitos. Porque concorrem direitos diferentes de um mesmo titular. E tendo ele condição de escolher porque ele é maior civilmente capaz, é ele quem deve eleger qual direito tem que ser prestigiado. Não o facultativo que o socorre, que é o médico, muito menos o Estado, através do juiz. Entendi. E existem tratamentos alternativos à transfusão de sangue? Antes que o doutor responda, a COLI, que é essa comissão internacional que intermedia o contato entre testemunhas de Jeová e os hospitais e a comunidade médica, ela oferece, inclusive, os tratamentos alternativos. Não é isso, doutor? Sim, existem vários tratamentos alternativos, alguns com partes do sangue e outros com o próprio sangue do paciente. Eu falo en passant a respeito no livro porque o objetivo não era tanto a parte biológica da questão, mas a parte jurídica. Mas existem sim tratamentos alternativos. O que a decisão do Supremo Tribunal Federal que nós mencionamos há pouco traz agora à cena é a obrigação do Serviço Público de Saúde disponibilizar nos hospitais os tratamentos alternativos. E esses hospitais têm conhecimento? Isso que é importante, né? Ter conhecimento desses tratamentos alternativos. Sim, com certeza tem. A questão é que nem sempre a estrutura dos hospitais permite que estejam todos disponibilizados para o paciente. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai demandar agora uma reorganização da estrutura do Serviço Público de Saúde para que seja ofertada essa alternativa terapêutica para as testemunhas de Jeová. O lançamento do seu livro coincidiu com o parecer recente do STF, né? Coincidiu. Foi uma tremenda coincidência. Sim. Né? E ainda há uma terceira questão a respeito, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas é sobre o mesmo objeto. É uma DPF, que nós chamamos, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se eu não me engano, contra o Estado do Amazonas, justamente para que fosse obrigada a rede pública de saúde a disponibilizar tratamentos alternativos à transfusão de sangue para as testemunhas de Jeová. Esse caso ainda não foi julgado, ele foi promovido agora à conclusão, ou seja, foi encaminhado para o relator no último mês de outubro passado, e ainda não se tem julgamento a respeito, mas possivelmente o caso vai ser julgado prejudicado, porque a questão já foi analisada de forma exauriente nos dois temas anteriores, que eram dois recursos extraordinários. Até pelo final do ano, a proximidade do final do ano, todos esses pareceres a respeito desse pronunciamento do STF devem acontecer só em 2025, qualquer mudança, qualquer acréscimo a essa determinação, né? Sim, esses recursos que estão pendentes, embargos de declaração que eu mencionei, não devem ser, acredito eu, julgados até o final do ano, até porque a partir do dia 20 de dezembro, pela Código de Processo Civil, o judiciário entra em recesso. Tá certo. E os prazos processuais são suspensos e o judiciário funciona em regime de plantão. Acontece que o processamento desses recursos ele demanda um certo tempo, porque são várias partes e terceiros interessados envolvidos que compõem os dois recursos, e eu não sei em qual deles ou se em ambos foi interposto esse recurso de embargo de declaração, mas as partes contrárias têm que ser ouvidas a respeito, e depois tem que ser colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público que atua perante o Supremo Tribunal Federal. Doutor Tedeschi, a gente gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite de participar aqui com a gente. Parabéns pelo lançamento do livro, que seja um sucesso
e dispõe aqui da Prever FM, viu? Eu agradeço muito o convite que me foi feito e a oportunidade de me dirigir aos seus ouvintes e desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, doutor.